galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Primeira segunda-feira do ano e cá estamos nós para falarmos do assunto mais importante do Brasil até o dia 1º de fevereiro deste ano. Eu acho que vocês já estão cansados de saber. Iremos falar sobre as eleições para a presidência da Câmara e o que é que temos de novidade. Bom, hoje iremos conseguir mensurar, medir o que significaria de verdade uma vitória do Baleia Rossi. Inclusive vai ficar mais caro porque o PT tá buscando aí a primeira vice-presidência e principalmente talvez a primeira secretaria da mesa diretora. Lembra que a gente falou disso daí antes do ano virar? Por que a primeira secretaria pode ser tão importante para a esquerda, para a oposição? Além disso, vamos falar de algumas coisas da pandemia, vamos falar da mídia. Vocês sabem quais são as punições que, se você se recusar a tomar o produto do Dória, você pode sofrer, não em São Paulo, mas, por exemplo, em Niterói? A gente vai comentar sobre isso porque pode se propagar ao redor do Brasil. Tem isso daí, mais alguns assuntos. Vamos também falar de eleição, mas no âmbito de eleições majoritárias. Vamos falar de voto. Datafolha fez uma pesquisa muito tendenciosa aí, eu quero mostrar pra vocês. Tem mais umas besteirinhas aqui que eu não tô lembrando agora de cabeça, mas o vídeo de hoje, como sempre, tá cheio de assunto. E eu já vou começar com a eleição da presidência, porque ontem a gente não conseguiu falar e a gente não pode deixar de falar sobre isso hoje. Vejam só. O ano começou com tudo. O Temer agora já tá na jogada. O Maia já tá lá articulando, já trouxe papel dos governadores, já tá ali movendo todo mundo, oferecendo tudo, fatiando Brasília e tá em busca de mais ajuda. E dessa vez quem entra na jogada é o Michel Temer. CNN Brasil informa o seguinte, ó. Governo vê Temer em campanha por Baleia Rossi e disputa acirrada na Câmara. Governo Bolsonaro vê aí, né? Uma disputa acirrada com o Arthur Lira pela presidência da Câmara. Então, vejam só o que é que está acontecendo. Essa é a avaliação do governo Bolsonaro, cujo entorno também calcula que Baleia acabará fechando acordo na próxima semana com um bloco de oposição que formalmente tem 130 votos. E ainda poderá avançar sobre siglas que, na contabilidade inicial, deveriam fechar com Lira, como o PTB e o PROS. Pessoal, até um determinado momento, ainda não tem assim, uma lista de partidos de forma formal, como é o Rodrigo Maia, que sentou e assinou um papel assim, não, eu estou aqui fechado com você. Lá do Maia você viu, né? PSL, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, todo mundo lá, não, estamos juntos aqui para formar um centro democrático. O pessoal está se articulando. Essa história aí, que eles estão em busca de 130 votos da esquerda, no final dos dias vai vir. Mais do que isso, porque a gente já viu no ano passado, não faz muito tempo assim, que na hora de dividir a mesa diretora, você vai fazendo a contagem a cada 46 deputados. Então, você vai ver. Então, o bloco que proporcionalmente tiver mais partidos, porque essa é a regra atual, o pessoal aí da base do governo está tentando reverter isso para transformar no número de deputados que apoiam cada chapa, cada lado. Mas então, em tese, o Maia teria 60% da mesa diretora, quanto o governo 40%. Então a esquerda não vai querer criar uma terceira via para não ficar com nada e no final das contas, quem vai sair favorecido é o governo. E aí fala o seguinte, ó. O executivo aproveita todas as brechas para estar próximo ao Congresso. Nos últimos dias de 2020, o próprio governo fez um esforço para atender a demandas de parlamentares e fazer empenhos ao orçamento de 2021. O empenho é um compromisso que as emendas serão pagas neste ano e precisam ser escritas até o dia 31 de janeiro. O que é que fala isso daqui? Gente, o governo está colocando todos os seus esforços para vencer as eleições. A gente já sabe, é quem controla a pauta. E a esquerda já falou que se eles vencerem, pode esquecer qualquer pauta conservadora até, sabe, a próxima eleição, que vai ser o quê? Em 2023. E assim foi feito. O governo trabalhou ao longo da semana para escrever no orçamento cerca de 12 bilhões, oriundos de projetos de lei do Congresso de números 29, 30 e 40, todos aprovados na última sessão do Legislativo de 2020. A maior parte dos recursos foi para os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, para só aí fazer obra ao redor do Brasil. Outro ponto observado pelo governo sobre a candidatura de Baleia Rossi foi a entrada em campo do ex-presidente Michel Temer, recordistas em vitórias em eleições para a Câmara. Temer venceu as 3 vezes em que disputou, 97, 99 e 2009. Um grande cacique aí da política brasileira.
Os coordenadores da campanha de Baleia Rossi avaliam que o governo divulga a entrada de Temer na campanha como forma de atrapalhar as negociações com o PT, que tem restrições ao ex-presidente por seu papel no impeachment de Dilma Rousseff. E eu tava conversando com uma amiga minha, hoje mais cedo inclusive, e ela perguntou, cara, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer para enfraquecer o bloco do Maia? Aí, essa aí é um dos pontos. Chega lá nas redes sociais, marca lá o pessoal do PT e fala, e aí, cara? E aí, Glaze? Que história é essa aí? Vocês estão se juntando com quem vocês afirmavam a vida toda que deram um golpe na Dilma? O MDB não era o golpista? Agora vocês estão se juntando até com Temer? Que história é essa? Que história é essa? E coloca pressão. Até porque a própria militância da esquerda, uma grande parte, sabe, tá bem satisfeita. É jogar um contra os outros. Isso é uma coisa que pode ser feita. Fica a sugestão. Também para tentar afastar o PT, esse pacote inclui a tentativa de colar em Baleia Rossi como alguém próximo ao Palácio do Planalto, tendo em vista sua taxa de alinhamento ao governo em votações a ser superior à de Arthur Lira. Baleia afirma aos deputados que seu alinhamento sempre foi com a agenda econômica de Rodrigo Maia e não com pautas de Bolsonaro. De qualquer modo, essa taxa de alinhamento ajuda o governo a formar a convicção de que uma eventual vitória de Baleia não seja uma tragédia e que deve ser comemorado o simples fato de Rodrigo Maia não mais ocupar o posto a partir de fevereiro. Isso aqui vale a pena também comentar. Uma vitória de Baleia Rossi é a certeza que o conservadorismo acabou até 2023. Mas ainda existe, sabe, a esperança de que pelo menos as reformas continuem a andar. Então, a nível econômico, o Brasil vai andar. Mas eu sei que muitos de vocês não só esperam isso, a gente espera algumas outras coisas sejam pautadas, inclusive a questão do voto auditável. Temer tem aconselhado a Baleia a fazer, caso vença, uma gestão reformista e de pacificação política, distinta, portanto, da relação que Maia teve com Bolsonaro. Nesse sentido, Baleia não aceitará firmar compromisso com a oposição de analisar pedido de impeachment contra o presidente. Essa é a recomendação de Temer, mas a gente sabe que na hora do vamos ver a coisa é um pouco mais diferente. E aí, vejam só, no entanto, o último parágrafo fez questão de destacar, grifar de amarelo, botar uma cor diferente, pra gente ver só isso aqui na tela. No entanto, é dado como certo que assuntos de costumes, se Baleia vencer, passarão longe da pauta da Câmara. O próprio Baleia tem dito isso a seu grupo. Não pautará propostas que dividam a sociedade e o Congresso. E, meus amigos, eu não consigo entender como o conservadorismo divide a sociedade. Por quê? Vocês percebem como a mídia ela não fala a palavra conservadorismo? É sempre assuntos de costumes, pauta de costumes, agenda de costumes. Eles usam essa palavra costume o tempo todo. Se pergunte por que utilizar essa palavra. Porque nada na mídia é aleatório. Mas vamos continuar que tem muita coisa. Aí você vê, né, que Brasil 247 não é o que a gente ganha, é o que a gente deixa de perder, diz Carlos Zaratini sobre apoio a Baleia Rossi, deputado aí petista. Mostrando, a esquerda tá botando a pressão, falando, e aí, cara, vocês estão se aliando com Baleia Rossi, que história é essa? Nós temos que evitar que ele, Jair Bolsonaro, tenha controle do legislativo. É onde nós podemos resistir agora. Diz aí o deputado do PT, o Brasil 247. Ele fala o seguinte, ó. A oposição não tem muito a ganhar ao apoiar o Baleia Rossi, mas poderá sofrer caso Lira tenha controle sobre a pauta da Câmara e passe a colocar em votação projetos favoráveis ao governo federal. Nós temos que evitar que ele tenha o controle do legislativo. É onde nós podemos resistir agora. Então, fica claro porque a gente tem tanta dificuldade de ver, sabe, as ideias que nós defendemos avançarem. Porque é no legislativo que ele ainda consegue travar tudo. O que faz o presidente da Câmara? Olha só, a pauta, o que vai ser votado. Ele tem autonomia para fazer isso, mesmo que os líderes protestem e reclamem. Então, muitos projetos que são completamente antipopulares, antirrepublicanos, blá blá blá, aquela coisa que o pessoal gosta de falar, né? Visam reduzir as liberdades democráticas. A gente vai ver votado se tiver um presidente ligado a Bolsonaro. Então, nós vamos lutar e muito para impedir que isso aconteça. É por conta disso que nós entramos em um bloco de partidos com esse objetivo. Não é o que a gente ganha, é o que a gente deixa de perder. A gente quer impedir que o candidato apoiado por Bolsonaro ganhe.
O Bolsonaro tem expandido seus tentáculos nos chamados órgãos de Estado. Ele ampliou sua influência no judiciário, nomeou o Aras, de sua extrema confiança, nomeou o ministro do STF também de sua confiança, está indicando para o TCU o filho de um assessor que ficou com ele por mais de 20 anos. Então, ele está entrando em todos os setores da administração, do executivo e do judiciário. E isso é interessante. Por quê, pessoal? Foram mais de 30 anos de aparelhamento da esquerda. É basicamente todo mundo. Fora que, além dos cargos, que são indicações, vocês têm que lembrar que a universidade brasileira, a academia, basicamente foi tomada, sei lá, desde a década de 60, com ideias que 95% das pessoas que saem das universidades, sei lá, nos últimos 30 anos, já têm um viés de esquerda. Então, passa no concurso público. Então, você vê que a própria esquerda está reconhecendo que Bolsonaro está mexendo em posições relativamente estratégicas que está incomodando a esquerda para valer. A esquerda, para valer mesmo, está relativamente incomodada com algumas pessoas que Bolsonaro está colocando. Ainda que nós tenhamos diversas críticas, ressalvas com essas pessoas, você vê, a esquerda não está comemorando. Isso é algo bom. Mas vamos continuar, que eu falei para você que a gente vai mensurar o problema do Baleia Rossi em números. O que isso pode significar em termos reais, que a gente pode sim botar no papel. Os próximos passos de Lira e Baleia Rossi. Lira bota o pé na estrada à procura de votos para a presidência da Câmara, já nesta primeira semana de janeiro. Vai a Estado pedir o apoio de deputados. Enquanto isso, Baleia Rossi, começando com a expectativa do PT formalizar a adesão a seu nome. Só então deve fazer um lançamento da candidatura, como Lira fez no início de dezembro. E aí você vê, pessoal, primeira semana, o pessoal não tá de férias. O pessoal tá rodando o Brasil. E aí eu pergunto, onde é que tá a nossa base bolsonarista? Eu não tô falando nem para apoiar esses candidatos, mas para mostrar para vocês que a política nunca para. Esses políticos assim, já tá tempo aí, já sabe como a máquina funciona, esse pessoal não descansa. Pode perceber. Uma coisa interessante que um amigo meu me falou é o seguinte, ó. Perceba que final de ano é porque esse ano foi bem atípico. Mas se vocês procurarem anos anteriores, o Dória, que é o Dória, né? Mas, em geral, esse pessoal do legislativo, principalmente em ano ímpar, a transição para o ano ímpar, em geral, eles não viajam internacionalmente no fim do ano. Porque quando tem a virada de ano par para ano ímpar, tipo assim, 2018 para 2019, 2016 para 2017, vai ter eleições para a presidência da Câmara. Então, janeiro é um mês que eles têm que estar no Brasil, porque é onde a negociação está rolando. E aí, vejam só. Aqui a gente vai agora ver em números e as coisas vão todas se encaixar. Matéria aqui do Globo que falava o seguinte, ó. A gaveta de Alcolumbre ajudou ministros de Bolsonaro. Como assim a gaveta da Alcolumbre ajudou? À frente do Senado, Davi Alcolumbre garantiu vida mais tranquila aos ministros de Jair Bolsonaro. Ficaram trancados na gaveta dele, em 2020, 185 requerimentos de senadores para serem deliberados pela mesa diretora. Estava travado na mesa dele, a mesa diretora poder dar encaminhamento. Que só reuniu 4 vezes nos 2 anos de comando de Alcolumbre. A maioria deles é de questionamentos aos ocupantes da esplanada. Esses ofícios são instrumentos do Congresso para fiscalizar o Executivo e auxiliar nas votações. Parlamentares ficaram sem resposta sobre assuntos como a vacina e o suposto monitoramento de adversário de Bolsonaro e espionagem na BIM. Você lembra todos aqueles requerimentos? Quem vem lá, o Randolfo Rodrigues, não, eu vou chamar o Paulo Guedes, vou chamar não sei quem, eu vou chamar não sei quem, eu vou chamar isso, vou chamar aquilo outro. É o tempo todo querendo chamar para prestar esclarecimento, gerar desgaste, colocar basicamente no interrogatório o ministro de Estado e tentar criar problemas para o governo, porque ele faz assim, ó, esse pessoal chama, leva o ministro fala alguma coisa, ainda, se for uma coisa de interesse dos lavajatistas, aí o antagonista vai, para cada informação que o ministro soltar, é uma notícia, para dar volume. E aí você tentar criminalizar a opinião pública sobre aquela pessoa. E vamos falar isso até sobre o Flávio Bolsonaro logo menos. Se não, ainda vai ter o Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Todo mundo aí fazendo tititi. Desgaste, não. Agora, impeachment. Vamos pedir agora o impeachment desse ministro. Depois de tudo que ele falou. Toda vez que vai, é um desgaste sem tamanho.
Então vejam, 185 requerimentos. Mas isso aqui não é porque o Alcolumbre é gente boa nem nada. Mas esquece o Alcolumbre. Foca no número. 185. Se tivesse alguém com interesse, a gente poderia ter visto ministros do governo aparecendo no Senado para dar explicações 185 vezes ao ano. Não iria faltar matéria para a mídia ficar criticando o governo, inventando fatos. 185 requerimentos. E o PT está em busca de alguns cargos. E olha só, requerimentos para serem deliberados pela mesa diretora. Isso aqui é no Senado, mas na Câmara é bem similar. E na mesa diretora a gente tem a primeira vice-presidência, outros cargos e também temos a primeira secretaria. Um dos cargos que o PT está de olho é esse daqui. Olha quais são as atribuições da primeira secretaria. Primeiro, o encaminhamento de indicação aos demais poderes e requerimento de informação a ministro de Estado ou a qualquer titular de órgão subordinado à presidência da República. Olha quem que caminha a indicação e requerimentos de informação. Não, eu preciso aqui de uma informação sua. Não, vem aqui para dar as explicações. Vem aqui dar as explicaçõezinhas. Primeira secretaria. Tá vendo aí? Com interesse? Olha o interesse do pessoal. Olha o interesse. Nada é aleatório. Fora outras coisas aí, né? E a primeira vice-presidência também dá uns pareceres lá sobre algumas coisas, alguns decretos, algumas coisas que passam pela Câmara, pelo Senado. E, na falta do presidente, vai de férias, ele que fica lá, né, organizando a pauta. Olha aí. Nada na política brasileira é aleatória. É uma posição completamente estratégica. É só olhar que qualquer coisa que acontece no Brasil é motivo de chamar aí ministro para esclarecimento. A própria questão da BIM que eles citam não tem nenhuma prova material, nada que provem isso. Nem uma conversa de WhatsApp, porque depois o antagonista falou que o Flávio Bolsonaro disse num grupo de WhatsApp que ele recebeu um dossiê. Nem o print da conversa do WhatsApp eles possuem. Eles soltaram uma nota na imprensa, que a imprensa toda começa a repercutir em diversos grupos jornalísticos e pronto. Randolfo Rodrigues já está lá prontamente para pedir que o general Heleno venha dar esclarecimentos. Olha aí. Olha por que a esquerda, né, tá se juntando e falando, não, a gente quer a primeira secretaria. Eu quero a primeira secretaria. Me dá. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso pode significar a vitória do Baleia Rossi. E calma que tem mais, ó. Aí você vê aqui é só a matéria confirmando, ó. Baleia deve dar ao PT direito à escolha de cargo na mesa diretora. E aí diz, ó, PT, bancada da Câmara, que teria direito à primeira vice-presidência ou à secretaria-geral da mesa, que é a primeira secretaria. Outra matéria aqui ainda do ano passado, ó. Para você ver como tudo se encaixa, só para reforçar. Em reunião com líderes da esquerda, a Baleia diz que irá respeitar espaço da oposição na Câmara. Inclusive fazer essa reunião aí de líderes e tudo que o Alcolumbre não fazia. O Baleia Rossi falou que vai fazer, para botar para as coisas andarem. E olha só, segundo relatos de presentes, a sinalização foi feita após oposicionistas terem pedido que seja garantido o espaço regimental dos partidos para instalação de CPIs e a convocação de ministros do governo Jair Messias Bolsonaro. Esses 185 requerimentos que estão travados no Senado, pô, a gente quer que isso aqui aconteça na Câmara. Isso é a vitória do Baleia Rossi. Vai ser problema. Vai ser problema. Vai ser muito problema. E aí, matéria mais recente, aí essa aí foi de ontem, fresquinha, olha só, às 23 horas e 15 minutos, já no final da noite, falava que o seguinte, ó, que a maioria do PT deve optar por Baleia Rossi, diz deputado. O José Guimarães, lá do Ceará, também do PT, diz que é a maioria no partido para declarar apoio a Baleia Rossi nessa segunda-feira. Estamos tratando de uma nova gestão da Câmara, nada além disso. Diz ele, afastando projeções sobre alianças em 2022, porque isso aí caiu muito mal dentro da militância de esquerda. Vale a pena explorar. Guimarães afirmou que são 4 pontos cruciais para o PT na eleição da presidência da casa. Defesa da democracia, independência legislativa, blá blá blá. E olha só agora, derrota do candidato de Jair Bolsonaro e uma plataforma que seja capaz de frear as aleivósias de Paulo Guedes. Tradução, que parem, sabe, as privatizações, as reformas de Paulo Guedes. Falei para vocês, existe mais de uma reforma tributária. Tem a reforma tributária que a Tabata Amaral defende, tem a que o Guedes defende. Tabata, do Ciro Gomes, fala inclusive de aumentar
incentivos sociais, programas sociais, que tem que pagar com imposto, então tem que receber um pouquinho mais. Pensa bem no que pode acontecer. E diz, o Brasil organiza a saída... o Brasil agoniza e a saída que ele apresenta é a reforma administrativa, não há plano para emprego. A gestão da Câmara tem que atuar nisso. Ou seja, eles não querem nem que seja aprovada a reforma administrativa. Não pode. Não pode. E essa reforma, o Guedes colocou um jabuti no meio, o pessoal viu. Ia dar poder para Bolsonaro de até extinguir cargo, fazer fusão e enxugar a máquina pública, várias coisas sem precisar passar pela Câmara. Aí esse pessoal ficou pirado. A gente comentou isso lá no ano passado. Mas vamos continuar. O pessoal está dividido ao meio sobre a eleição na Câmara, mas líder defende apoio a Baleia Rossi. Óbvio que eles não vão defender. Aí diz, né, o pessoal está meio dividido. Balela. A Samia Bonfim defende a primeira opção. Acho importante compor o bloco com exigências claras, como a aprovação de uma renda básica, não pautar nenhum retrocesso na agenda de costumes, olha só, não falo em conservadorismo, não pautar privatizações nem autonomia do Banco Central. Nada que possa enxugar a máquina pública, nada que seja liberal demais e nada que seja conservador. Por isso que ela fala, tem que fazer, compor o bloco e deixar umas exigências. Baleia Rossi tem que cumprir com isso. E aí, para você ver, o PT, falando dele de novo, o PT quer ajudar ou atrapalhar o candidato de Rodrigo Maia. Alguns deputados estão questionando. Por quê? O PT não só falou com Baleia Rossi sobre um eventual pedido de impeachment contra Bolsonaro, como queria colocar o termo explicitamente no documento da oposição ao candidato de Rodrigo Maia ao comando da Câmara. Eles querem que o Baleia Rossi no papel fale o seguinte, eu vou pautar o pedido de impeachment de Bolsonaro. Eles querem formalmente. Aí o cara fala o seguinte, um deputado do partido perguntou, peraí, vocês querem ganhar a eleição ou tirar votos do Baleia Rossi? Na reunião com a oposição, o próprio Maia se antecipou a qualquer declaração de Rossi sobre o tema e disse que aquele assunto não agregaria apoios. Porque é um negócio tenso, colocar o impeachment, mexe no Brasil inteiro como um todo. Respira aí, PT. Mas a esquerda queria pedir assim, assina. Dá prova que tu vai pautar o pedido de impeachment do presidente. Mais e mais motivos, né, para se preocupar com a possível vitória do bloco do Maia. E aqui, já mudando um pouco de assunto, mas isso aqui também é interessante, eu nem lembrei de falar isso aqui na chamada. Falei para vocês, ano passado, eu falei assim, vídeo, galera, alerta, algo grande está acontecendo. Para mim ficou... A eleição para a presidência da Câmara, principalmente, não digo nem do Senado, mas a da Câmara, consolidou de vez a frente ampla. Olha a quantidade de matérias que tivemos falando de aproximações, criação de alianças, uma frente vem surgindo, até chegar no nome de frente ampla. Principalmente se você assistiu a nossa retrospectiva 2020, que mais tarde, o último episódio, a segunda parte do terceiro episódio sai, terminamos nossos 5 vídeos. Eu fui mostrando ao longo dos episódios, lá, olha só, matéria, só mostrando a consolidação da frente ampla. E se consolidou com a disputa da presidência. E você vê que o negócio tomou uma forma tão grande que o desenho político hoje dentro do legislativo, na Câmara dos Deputados, basicamente vem se dando em deputados que preferem ter a sua imagem ligada a Bolsonaro e deputados que querem ter sua imagem como oposição ao governo. Eles sabem disso. Você fazer parte do bloco do Maia, você é oposição ao governo. Não tem como você estar naquele bloco sem ser oposição. Não tem como. Inclusive você vê que teve matéria no ano passado que falava que o MDB, alguns rachas internos, porque tem gente que, cara, prefere apoiar o governo, não quer muito se associar com esse bloco, que tá à esquerda, que tá meio complicado. Isso, inclusive, pode já apresentar que na próxima janela partidária tem uma certa dança de cadeiras, deputados migrem de um partido para o outro, nesse novo desenho aí que vem tendo na política brasileira. E você vê isso daí, ó. O Maia, ele fala que esse bloco que se formou pode ser uma prévia para as eleições de 2022. E o ano mal começou e o Globo já fala o seguinte, ó. Governadores no segundo mandato miram Senado e chapa presidencial. O pessoal já está pensando em 2022. 10 titulares de governos estaduais não podem concorrer à reeleição em 2022. Em alguns casos, alianças locais dificultam o futuro eleitoral. E olha só,
Sem chance de disputar um novo mandato, por terem sido reeleitos em 2018, governadores de 10 estados já começaram a estruturar planos para o futuro, que passam por disputas ao Senado e até mesmo articulações para a eleição presidencial. E presta atenção, em alguns casos, a necessidade de manutenção de alianças locais pode empurrar os atuais governantes para um período fora da política. Grandes caciques políticos aí de anos podem não concorrer, ficar de fora em nome de uma aliança maior, em nome de uma frente ampla. Olha o ponto que está chegando. Antes se conversava assim, não, jamais vamos deixar de colocar o nosso candidato, somos o PT, temos que ter nosso representante. Agora, não é bem assim, vamos olhar aqui, às vezes é melhor só ter um candidato só. Isso aqui, inclusive, indica que eles estão fazendo isso para compor um bloco forte com chances de vencer, porque eles sabem que em 2022 eles vão ter muita oposição ao redor de todo o Brasil. Ainda que seja um cara do famoso centrão, possivelmente o povo vai optar por votar em gente assim do que votar um governador de esquerda. E aí fala, ó, citado como nome que concorreu ao Palácio do Planalto, Flávio Dino prefere deixar em aberto o posto que disputará. Ele enxerga o Senado como um caminho natural, mas admite tentar uma vaga de deputado federal para ajudar o PCdoB a superar a cláusula de barreira no ano que vem. Ou seja, ele pode se mover por interesse do partido. O partido precisa disso, o que é o melhor para o partido, o melhor para ele. O Rui Costa também tem em vista uma candidatura presidencial, apesar de não tratar o tema abertamente. Caso não consiga se viabilizar dentro do PT, olha só, ele não deve disputar outro cargo para preservar o bloco de apoio ao partido na Bahia. O Rui Costa é governador, ele não vai disputar para manter o apoio. E olha só qual era o cargo que seria, Senado. Se fosse concorrer ao Senado, o Rui Costa poderia enfrentar o senador Otto Alencar, que é de outro partido. Um aliado histórico dos petistas, cujo mandato termina em 2022 e haverá apenas uma vaga na disputa. O PT está considerando não disputar o Senado para um aliado poder levar e não ter disputa. Tudo em nome de uma frente ampla. Tudo em nome de uma frente ampla. O governador de Pernambuco é outro que pode se afastar da política. O amplo leque de alianças construído pelo PSB em Pernambuco também dificulta o caminho para Paulo Câmara. Como o partido pretende indicar um candidato ao governo, precisaria ceder os postos de vice e de senador na chapa para manter o apoio de outras legendas. Eu quero o governo, então eu não vou lançar o Senado, que é uma vaga só. O PSB, possivelmente, que tudo indica, vai ser um senador pelo PDT do Ciro Gomes. Eles fecharam uma parceria muito boa na visão deles aí nas eleições agora de 2020. Tudo em nome de uma frente ampla, ou não. A gente fica com esse pedaço, você fica com aquele outro pedaço ali. Porque vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar, se vocês colocarem assim aqui na plataforma, Foro de São Paulo, tem um vídeo de 9 minutos que tem um recorte de Lula. Eu tô na dúvida se ele tava na Record ou não. Mas é um recorte que Lula fala o seguinte: vejam só, precisamos celebrar a democracia. É a primeira vez que temos uma eleição no Brasil onde todos os candidatos são de esquerda. Então, naquele momento, tanto faz. Lança aí todas as candidaturas, o que ganhar, ganhou. Porque vai ser esquerda que vai vencer. No final do dia vai ser esquerda. Só que a gente tá caminhando agora para outro formato que não é bem assim. Se a esquerda não vencer, vai ser um bloco que tem algumas ideias que a esquerda não gosta. Ainda tem aquela sensação de estratégia das tesouras, mas já começa a mudar um pouquinho. Nunca pensei que ia ver isso no Brasil. No Ceará, o dono da vaga do Senado almejada por Camilo Santana é o Tasso Gereissati. A expectativa é que o tucano se aposente da política. Apesar de um movimento nas redes sociais defender uma candidatura à presidência, o governador não cogita no momento essa hipótese. Filiado ao PT, Camilo é forte aliado do presidencial Ciro Gomes do PDT. Fala, não, eu nem vou pensar nisso daí, porque, eu sou amigo do Ciro, cara. A frente ampla é Cirão. A gente aqui da esquerda, a gente vai para o Ciro. Vamos agora dar a vez. Vamos dar a vez. Não é, o PT, né, teve lá no passado, agora é a vez do Ciro.
Já o Wellington Dias, lá do Piauí, quem está em seu quarto mandato como governador do Piauí, já havia ocupado o cargo entre 2003 e 2010 e defende uma aproximação do PT com os partidos de centro para 2022 e cogita buscar um espaço no legislativo. Apesar de internamente também colocar o próprio nome à disposição para a corrida à presidência. Olha as movimentações que vem tendo no tabuleiro da política brasileira. E eu acho que até abril a gente vai ter aí, cara, um novo desenho. Espero que para melhor, mas vamos ver. E olha só isso daqui também, porque se encaixa com algumas coisas. É uma matéria assim, a priori bestinha, que fala assim, alguns deputados foram contactados pela UFMG, fazer uma pesquisa para dar nota aos, sei lá, alguns nomes. Bolsonaro, Luciano Huck, Moro, Rodrigo Maia, diversos. E olha só que interessante. Na média das notas dos participantes, Moro foi o melhor avaliado, seguido por Bolsonaro e Rodrigo Maia. Não liga para isso. Olha o que é interessante, é o seguinte. Ó. A situação de Bolsonaro melhora considerado apenas a média das avaliações de deputados de direita. Levou um 7,5. E ainda assim ficou atrás do Moro, que teve 7,7. Só que, o que é a Globo e a UFMG, esse pessoal considera como direita? Com certeza vão colocar PSDB, vão colocar o DEM, vão colocar todos esses partidos que são oposição ao governo, que a gente sabe que é social-democrata, que é de esquerda. E o interessante é você ver que Sérgio Moro... O interessante é o seguinte, se Sérgio Moro meio que está na frente, é porque existe uma quantidade de políticos relativas em Brasília hoje que tem uma quedinha amorosa por Sérgio Moro. Então não é uma pessoa para se descartar a nível assim de falar, o Moro não leva. Para a presidência, eu acho que o Moro não leva. Para a presidência, acho sem chances. Mas, por exemplo, e o Senado? E um deputado federal? Já pensou Moro senador? A dor de cabeça, encheção de saco. Moro, senador. Ah, vê a mídia. Ah, imagina um antagonista aí o Globo. Meu Deus. E você vê outra coisa. Quando a gente fala só da avaliação da esquerda, o pior avaliado de todos foi Bolsonaro. Bolsonaro foi o pior de todos os políticos avaliados. Ou seja, a esquerda prefere Moro a Bolsonaro. Moro, que colocou o líder supremo deles, Lula, na cadeia. Mas para eles, Bolsonaro ainda é pior que Moro. Ou seja, né, Moro é um queridinho da esquerda. No final dos dias, a esquerda curte o senhor Sérgio Moro. Passando aqui só rápido para mostrar para vocês, continua aí, né, algumas sanhas autoritárias acontecendo ao redor do Brasil. Dessa vez foi a praia do Morro em Guarapari, estado policialesco avançando. O prefeito é o Edson Magalhães do PSDB e o governador é o Casagrande do PSB. E aí acionaram, né, a PM para dispersar aglomerações indevidas. Outra coisa aqui também que aconteceu, foi outra praça, eu não vou saber aqui o nome. O menino aí que tá aqui num pause, o PM, dando assim, fazendo carinho no rosto do menino. É o menino realmente é menor de idade. O cara tá gravando falando, cara, o menor de idade. Mais um carinho no rosto. Foram alguns carinhos porque tem muita gente aglomerando na praça. E onde é que a gente vai chegar com isso? Que tá começando a ficar complicado. Isso aqui a gente viu acontecer ano passado. Abril, março. E só para olhar aqui um pouco na mídia, você vê como são as coisas. Bolsonaro, mais uma vez falar de Bolsonaro, né? É aglomeração. Tá vendo, né? Pensando de pessoas se aproximam dele, desrespeitando as regras de distanciamento social. Aglomeração. Agora, quando você vê essa quantidade aqui de gente junta, ninguém de máscara, como é na comunidade, na favela que eles dizem, e eles estão fazendo assim uma roda cultural com poesia, aqui agora é um evento. Aqui não tem desrespeito, aqui não tem aglomeração, aqui é um evento. Olha como mesmo o jornal trata as coisas. Quando é de esquerda, é evento. Quando é de direita, aglomeração. E vejam só, João Dória, não sei se estão sabendo, ele removeu a questão do ICMS. Tudo indica que o preço de diversos produtos vai subir mais de 14% no estado de São Paulo. E se você acha que, graças a Deus, você não está em São Paulo, pessoal, a maioria desses produtos, quer dizer, a maioria das coisas, por exemplo, no Brasil, muitas delas passam por São Paulo e o preço, ainda assim, pode impactar o seu estado. Esse daí é o senhor João Dória, que fala tanto em cuidar do povo. E a Elisa fala o seguinte, ó, hospitais e indústria farmacêutica vão à justiça
contra fim de isenção de ICMS imposta por Dória. O Sindicato das Empresas entrou com a ADIN no TJ São Paulo e hospitais privados ingressaram com ação no STF. Aí tem, além de hospitais, indústria farmacêutica vai à justiça contra fim de isenção de Dória. E aqui você compara, né? O Flávio Bolsonaro colocou Dória de um lado. Dória aprova fim da isenção de ICMS para setor de saúde. Esse é o Dória. Já o governo Bolsonaro prolonga tarifa zero para importação de remédios e insumos. Governo Bolsonaro, zero imposto. Dória aumenta imposto. Dória perdeu a arrecadação. Por quê? Porque ele não deixa as pessoas trabalhar. Então ele quer tirar agora via ICMS. Já o governo faz os malabarismos que seja para dar uma melhor qualidade de vida para o povo. Tá claro como são as coisas no Brasil, né? E aqui só para passar rápido, eu comentei para vocês ontem e como às vezes é importante a gente dar uma olhada na matéria. Você lembra lá do... Como é o nome do cara? Não é Giuseppe. Putz, é o comissário lá da União Europeia, lá do italiano. Mostrei pra vocês que ele é da esquerda pra valer italiana. E olha só o que a Paula Marisa trouxe. Ex-premier da Itália comemora liberdade de Lula. E olha ele, de mãozinha assim, ó, fotinha junta, dando risadinha, apertando as mãos, dando pra ver, com o ilustríssimo George Soros. Quem procura acha, hein, meus amigos? Quem procura acha. Mas... vamos continuar aqui e vejam só. Tô eu passando lá, jornais, sempre dou aquela bizu, né, todo dia. Vou no Globo, vou na Folha, vou no Estadão. Sofro lendo tudo isso daí, né, pra gente buscar o que é que tem de importante acontecendo. E você percebe, né, como o pessoal gosta de glamourizar a questão do meu corpo, minhas regras. Aí vem, ó. Europa e América do Norte têm legislações mais avançadas. Peraí, permitir esse tipo de coisa é um avanço? Com base no quê? Com base no quê você diz isso? Mas essa aí, né, são as pautas do Grupo Globo. Cara, é inacreditável. E volto a falar pra vocês. Quando você entrar num embate, num debate sobre isso, pergunte pra pessoa o seguinte, ó. Me diz uma coisa, que forma você quer que isso seja feito? Não, me explica aí, de que jeito? Explica aí, sim. Como vai fazer como? Vai triturar, vai arrancar os pedaços, botar um sal para desidratar? Me diz aí, cara, como é que você quer que isso seja feito? Vamos ver se a pessoa que tá conversando com você, ela vai lhe dar uma resposta. E aí, rapaz, como é que eu vou ler isso daqui para vocês? Mas vejam só, o que é SEX Tech? SEX Tech. Vocês aí dão uma olhada, né? O namoro que praticaremos no futuro. Como é que você vai namorar no futuro? Vejam só. Robôs idênticos a seu ídolo favorito ou a seu ex-amor. E aparelhos que fazem você sentir estímulos, vou falar assim, de uma forma 100% remota. A linha entre o real e o virtual está condenada a desaparecer. Olha o tipo de agenda que esse pessoal quer promover. Isso daí, né? A gente já sabe. Isso daí vem de cima para baixo. É a invasão vertical dos bárbaros. Renato mesmo diz, ó, no desenho futuro de uma sociedade distópica cujos vínculos sentimentais serão criados com seres inanimados e sem alma, o Fica em Casa testa mais um passo rumo ao seu processo de engenharia social. Fica em casa? Não, a gente tem aqui ó, um robô para se abraçar, porque agora não pode mais ter contato entre humanos. Esse pessoal é complicado, viu? Só Jesus na causa. E falando em Jesus, ontem teve uma matéria, eu boto essas coisas juntas porque você vê, né? Tem um fluxo no nosso vídeo, a gente vai falando, as coisas vão se encaixando. É a típica matéria que só poderia sair na Folha de São Paulo. Pai Nosso é oração socialista, diz pastor que dá curso sobre Cristo de esquerda. Ele fala assim, ó, o pão nosso, o Pai Nosso, se é nosso não é meu. Então é o capitalismo, que cada um tem um seu, não. Não tem propriedade privada, é coletiva. Sabe? É umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, cara. Como é que dá espaço pra isso? Eu entendo porque ele não dá espaço pra isso, eu vou mostrar a próxima matéria que também é do assunto. Mas só olha esse cara aqui, ele fala o seguinte, ó. Existe um livro mais vermelho que é o Manifesto Comunista e bem mais eficaz também, já que é o maior best-seller global e está nos lares de muitos daqueles que fogem de Karl Marx. Chama-se Bíblia. Herética para a maioria do segmento cristão, essa tese encontra guarida com o pastor da tradição batista José Barbosa Júnior, 49, o Zé.
Ele agora difunde essa visão no curso Cristo e o Socialismo, uma união para lá de possível, em que cobra R$60 por 8 aulas online para explicar como as escrituras esculhambam o capitalismo. Seu curso está disponível na plataforma de educação da revista Fórum, portais de viés de extrema esquerda, até a Folha, na verdade, só classifica como esquerdista. Até a Folha fala que é de esquerda, onde publica artigos como "Eu conheci a verdade e era fake news". E, olha só, "Em nome de Jesus, sai Bolsonaro". É complicado, né? E sabe por que esse pessoal gosta tanto de fazer isso? Olha só esse rapazinho aqui. Nem vou mostrar a matéria, mas só a manchete é o suficiente. Pandemia deixou óbvio que vivemos em um país desgovernado, diz o Frei Beto. A Folha também dando voz ao Frei Beto. Se vocês não sabem, o Frei Beto tá aí por trás, é um dos principais responsáveis pelos avanços do PT dentro das comunidades eclesiais de base. Famosa teologia da libertação. Gente, na Revolução Cultural grancista, que o pessoal diz aí de Gramsci, o professor Olavo, inclusive, já falava isso daí há muitos e muitos anos. Inclusive, tem um vídeo muito interessante a vocês. Independente se você é católico ou não, cara, dê uma chance. Se você gosta de política, é um vídeo do padre Paulo Ricardo. É sensacional. Marxismo e Revolução Cultural, padre Paulo Ricardo. São 6 aulas gratuitas. Você acha aqui no YouTube, é só colocar, você acha. E o padre Paulo Ricardo fala diversas coisas, como Revolução Cultural. E esse avanço do marxismo dentro da Igreja Católica foi responsável por atrair muitos votos da esquerda. Tem um documentário também que eu não lembro agora, mas é do padre João Paulo II. Ele só tem disponível na língua portuguesa, no YouTube. Eu não sei o nome. Eu já tentei achar em inglês, eu queria achar para mostrar para minha mulher. Falar, cara, olha para isso daqui. E ele mostra o Papa João Paulo II e o que ele já fez, sabe, contra o socialismo. E aí mostra, por exemplo, quando ele foi em Cuba, uma das vezes, ele falava, cara, teologia da libertação é errado. Isso é errado. Isso é errado. Mas a grande mídia brasileira sempre fez questão, né, de colocar essas coisas numa espiral do silêncio, que ninguém soubesse do que estava acontecendo. E aí você vê, né? Eles tentam se filtrar em todo o setor da sociedade. Entretenimento, universidades, sindicatos, grupos estudantis, na política, na mídia, no teatro, no cinema, em tudo. Não tem nada que a esquerda não quer colocar lá a mãozinha, um pezinho, para tentar avançar com as agendas deles. Seguindo aqui, vejam só. Eu perguntei para vocês se vocês sabiam quais são as punições que vocês podem receber caso vocês se recusem a tomar vacina. Em Niterói, pelo menos, a Câmara de Vereadores aprovou ontem, em segunda e última discussão, o projeto de lei 278, que torna obrigatório a vacinação. E vejam só, entre as punições previstas no projeto de lei, a pessoa pode receber advertência, multa e ficar impedida de receber auxílios emergenciais durante a pandemia, como empresa cidadã, renda básica temporária, inclusive cestas básicas, além do auxílio financeiro temporário aos microempreendedores individuais. Aí você fala, tá, beleza, menos mal. Isso vai só impactar a população mais carente, que precisa de auxílio. Eu não preciso de auxílio. Calma que a matéria tem mais, essa é a primeira parte. Além disso, de acordo com o PL aprovado pelos vereadores, as pessoas que não forem vacinadas não poderão trabalhar em comércios e outros estabelecimentos que tenham atendimento ao público. Vendedor, garçom, dentista, médico, enfermeiro. Um advogado, ele lida com os clientes. Então, advogado. A não ser que você trabalha dentro de uma fábrica fechada, eu acho que quase tudo tem atendimento ao público. Você não vai poder trabalhar. Olha só. Ah, mas isso daí é só para empresa pública, emprego público? Não. Donos de empresas e lojas que mantiverem trabalhando funcionários que não foram vacinados também poderão ser punidos com advertência, multa, interdição do estabelecimento e até cancelamento do alvará de funcionamento. Já diziam, acho que a Bíblia, né? Que chegará um dia que quem não tiver um negócio aí não vai poder nem comprar nem vender.
O projeto de lei aprovado pelos vereadores também estabelece que durante o processo de matrícula nas escolas públicas e privadas do município seja exigido comprovante de vacinação dos alunos sob pena das matrículas não serem efetivadas. Escolas públicas e privadas. E também isso aí é aplicável para os professores. E de quem veio essa ideia maravilhosa do Partido da Liberdade, Socialismo e Liberdade, o PSOL. Não tem como existir socialismo e solidariedade juntos socialismo e liberdade numa mesma frase. É impossível, é inconcebível. E aí agora segue para aprovação do prefeito Axel, que é do PDT de Ciro Gomes. E a população de Niterói elegeu esse cara, tendo candidatos de direita na cidade. É complicado. O Brasil não é para amadores, sabe? E o STF falou, né? Não, algumas medidas aqui leves, medidas leves. Olha o que é uma medida leve para esse pessoal, né? Continuando aqui, vejam só. Mostramos que o Rio de Janeiro tá largado, não pagaram salário nem de dezembro, nem o 13º, nem o salário de dezembro, 2 salários já atrasados. E agora o Eduardo Paes já tá avisando que se você trabalha, gera renda através de aplicativos como o Uber, ele está preparando uma ofensiva fiscal. O Uber, aplicativo de caronas, não vai ter vida fiscal fácil com Eduardo Paes. Ou seja, no final das contas, é o pai de família, que aí às vezes perdeu o emprego e está dirigindo para tirar um trocado, que vai sofrer. Mas foi eleito. O pessoal prefere eleger o Eduardo Paes do que o Crivella. É complicado. As coisas são muito complicadas. E vejam só. Saiu uma matéria na Folha falando que urna eletrônica tem apoio de 3 em cada 4 brasileiros. Até aí, não tem nada demais numa manchete dessa. Só que você vê o seguinte, ó. Urna eletrônica tem apoio de 3 em cada 4 brasileiros. Mostra a Datafolha. Apoio à volta do sistema de papel é maior entre simpatizantes de Bolsonaro, que desacredita modelo atual usado nas eleições. Agora, olha que coisa baixa. Olha que coisa baixa. E eu vou mostrar, inclusive, a fala do próprio Carlos Bolsonaro. Ele falou o seguinte, cara, Datafolha é ridículo. Possibilidade de conferência do voto eletrônico não significa, em absoluto, abolir as urnas eletrônicas. A manipulação e desinformação da mídia não tem limites. Eles querem vender uma narrativa de que quem apoia o governo quer que volte a cédulas de papel. Você bota assim só no papel. E não é isso. O que é que se defende no governo é que as urnas tenham a possibilidade de aferição, fazer uma auditoria. Tá? Tem lá o papelzinho, vamos imprimir junto o papelzinho e cair na urna. Até a Carla Zambelli fala o seguinte, ó. O que a tal da pesquisa da Datafolha divulgada hoje diz sobre o voto impresso? Rigorosamente nada. A pergunta deu só 2 opções, voto eletrônico ou no papel. Por que não perguntaram sobre impressão do voto para fins de auditoria, que é o que o Congresso discute com a PEC 135/2019? E aí, o que é que a direita defende é isso daqui. E por isso que eu digo para vocês de não utilizar a expressão, o termo voto impresso, porque a mídia vai distorcer, e é fácil. Se você vai na matéria da Folha de São Paulo, a quantidade de gente que acredita que quem apoia o governo defende isso é absurda. Porque nós temos que pedir, por exemplo, clamar validação do voto auditável, usar coisas que pelo menos o cara que lê vai falar, peraí, o que é que esse pessoal aí tá defendendo? Ah, eles estão defendendo, na verdade, que colocam impressora. E aí essa aqui é uma das melhores imagens, tá aqui, ó, tudo bonitinho. E uma coisa interessante, hoje eu tava andando no Twitter, eu vi uma mulher de esquerda. Ela compartilhou, não era um perfil muito grande, a matéria da Folha, falou que era um absurdo, isso, aquilo, outro. Chegou um cara da área de TI, cara que aparentemente tem um tempo, experiência de mercado, desenvolve sistema, também desenvolvia jogos, algumas outras coisas extras. É um cara claramente de oposição ao governo, de esquerda mesmo, e o cara chegou lá e falou o seguinte, ó, fulana, ainda perfil verificadinho, que é esse perfil verificado do Twitter, que tem lá o selo de verificação. Ele falou assim, fulana, essa questão não pode politizar.
Beleza? Mais importante do que tudo é que nós possamos fazer uma auditoria nos votos. Ele vai lá e fala para ela sobre a questão do voto, de colocar a impressora. Ela fala, mas a impressora vai levar o voto para casa. Isso ele falou, não tem nada a ver com isso. E ele colocou a imagem muito similar a ela, falando, cara, é uma urna inviolável e tudo, pesquisa sobre isso daqui. Ele passa lá uns links da própria área de TI, ele é da área de TI, você vê, um cara é oposição ao governo Bolsonaro e o cara consegue entender que entre, sabe, tentar politizar esse assunto e trazer para o real e as implicações reais, ele fala, cara, essa questão é importante. Uma pessoa técnica da área consegue falar, cara, essa questão é importante. Mas a grande mídia vai fazer de tudo para tentar distorcer da importância. Não fala em voto impresso. Voto auditável, sabe? Validação do voto. Usa algum termo diferente, senão a mídia vai distorcer o tempo inteiro. E uma coisa interessante é que o Luiz Paulo, que tem dinheiro, no dia de ontem, logo pela manhã, ele trouxe essa imagem aqui. Na hora que eu bati o olho nessa imagem, eu falei, peraí. Eu olhei a imagem, olhei pro texto dele, ele tinha feito na verdade uma thread, olhei pra imagem de novo. Gente, vocês já pararam para perceber que a urna já tem uma impressora, que ela inclusive imprime um boletim, né, da urna para mostrar que ela tá zerada e depois que termina o dia, ela imprime outro boletim para mostrar lá o final da votação? Ele fala o seguinte, ó, na minha modesta opinião, como as urnas já possuem impressora para os boletins de urna e zeríssima, ficaria fácil a adaptação das urnas atuais. Gente, já tem uma impressora interna. Parece que não seria tão difícil assim, né? Adaptar uma impressora. Nem tão custoso como algumas pessoas querem falar. Já tá aí. Olha só. Olha só, rapaz. Que interessante, hein? Já tem uma impressora na própria urna. Já paramos pra pensar nisso? E aqui, avançando só pra terminar, falei pra vocês que a gente ia falar rapidamente do Flávio Bolsonaro. 58% consideram Flávio Bolsonaro culpado no caso das rachadinhas. Quem tem que achar é a justiça, cara. Esse esquema de falar que uma pessoa é culpada, inocente, gente, até entre nós da direita, é complicado se a gente continuar reforçando isso. Por mais, às vezes, tem coisas que apresentam indícios, isso por A mais B mais C, mas, principalmente hoje em dia, em 2021, conhecendo como é que os lavajatistas atuam, cara, é bem complicado você ver isso aqui é a prova. Isso aqui é o antagonista. O antagonista vê uma matéria dessa, cara, os caras faz uma reunião, bate em palma, compra bolo, estoura champanhe e fala aqui, conseguimos. Nós conseguimos fazer que 58% dos brasileiros entrevistados nessa matéria acreditem que Flávio Bolsonaro é culpado. A gente conseguiu. De tanto que a gente tentou, a gente conseguiu. A gente conseguiu criar uma imagem desse cara para a população. Aí se a justiça fala que o cara é inocente, não. Olha só, passou pano para Bolsonaro. Passou pano para Bolsonaro. Bolsonaro está concordando com... interferindo na justiça. E aqui, só para passar aqui rápido para esse pessoal de esquerda, né? Já começou a se mover. Ilona Zabó, compartilhando aqui uma matéria que o cara fala o seguinte, ó. Minha primeira reportagem de 2021 mostra uma nova conexão do submundo do crime. Traficantes evangélicos fecharam pacto com milícia. Esse pessoal adora falar de pacto. E agora, não é qualquer traficante. É um traficante evangélico. Como que ele sabe disso? Eu quero saber, né? Quero saber. É Ilona Zabó compartilhando. E lá vai ela também para compartilhar um professor aí até da FGV que fala, ó. Em 2021, cada aparição de Bolsonaro no noticiário internacional será um risco para a já combalida economia brasileira. O mesmo se estende ao Ricardo Salles e ao Ernesto Araújo. E aí, óbvio que ele, né, que caber aí, que ele puder fazer para fazer que isso aconteça, ele vai fazer. Lá vai a Luna também falar, ó, compartilhar os livros que você deveria ler. E o interessante desse daqui é o seguinte, não os livros que ela fala, mas as pessoas que ela marca. Você pode ver, ó, olha quem são as pessoas que ela tem uma proximidade, ó, Oliver Stwankel, esse mesmo cara que ela compartilha. Ela pede pra Nilce, lá do canal Cadê a Chave, do Loen, amiguinha, Patrícia Campos Melo e Joel Pinheiro. Ó o Joel Pinheiro que tava defendendo o Felipe Neto, antes do ano virar. Tá vendo como a frente ampla vem se consolidando em todos os aspectos da política brasileira? Por mais aqui, ó, notícia boa. O governo, dos 4.000 serviços que o governo oferece, 2.600 deles estão digitalizados, trazendo economia, principalmente de tempo para o cidadão. E 1.084 deles, quase metade, foi feita nos últimos 2 anos, ou seja, no governo Bolsonaro.
A carteira de trabalho e a carteira de trânsito sendo os aplicativos mais solicitados. Economia e desburocratização ao brasileiro, ao Estado e avanços em linhas ecológicas. Porque assim, não é papel, que não precisa imprimir nem nada. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu fui fazer minha carteira de trabalho lá nos idos de 2007, 2008, acho que foi 2000, até 2009, não lembro. Cara, você tinha que chegar no saque umas 4 e pouca da manhã para você conseguir pegar a senha. E hoje você tem diversos serviços no Brasil que podem ser feitos por agendamento, online. As coisas mudam, né? As coisas melhoram. O governo aí vem fazendo algumas coisinhas para tentar facilitar a vida pro cidadão. Outra matéria aqui que eu olhei que vale a pena a gente refletir é o seguinte, ó, a mídia tá falando que Bolsonaro cresceu menos no Instagram em 2020. Fala que durante a eleição cresceu muito mais. Fala o seguinte, ó, que em 2019 foram 4,5 milhões de novos usuários e que no ano passado, 2020, foi 3,2 milhão. Ah, beleza, teve uma queda, teve tudo. O Bolsonaro tá aí com 17,9 milhões de seguidores, bastante. Isso aqui é só o seguinte, é normal ter essa queda, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas isso daqui é um número interessante. A gente tem que se preocupar em aumentar esse número. Aumentar os números. Também do presidente, da base. Fazer que nomes de pessoas que defendem as coisas que nós defendemos vão à frente. Não só os canais de YouTube nem nada, mas, cara, pessoas assim que trazem informações, pessoas... Por exemplo, quem quer que se candidatar em 2022 já devia estar se movimentando. Já devia estar vendo um partido, já devia estar vendo como é que vai fazer, como é que não vai fazer, pegar as redes, movimentar, para tentar já criar um nome coisa. O engajamento nas redes sociais, em termos de eleição, é algo muito importante. Para eleição, rede social tem um papel muito importante. É a mídia, é a nova mídia, né? A TV não tem mais aquela força que tinha como era no passado. E para a gente chegar no final do vídeo, chegar com outra notícia boa, né? Polícia Rodoviária Federal, sempre ela, iniciando já o ano com apreensão, 240 kg de orégano e 14 kg de mais orégano de uma qualidade superior que eram transportadas num golzinho. Polícia que dá orgulho demais essa, hein? E por hoje é isso, meus amigos. Fico por aqui, né? Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, me ajuda a chegar em 400 mil. Tá faltando aí 1.000 e quebrado. A gente chegar lá, 400 mil, será que chegaremos? Tá perto, eu sei que a gente vai chegar, né? Só chegar logo pra ficar de boa. Daquela curtida, daquela compartilhada, todas as minhas redes sociais, inclusive o canal de cortes, estão na descrição do vídeo. Você clica na descrição aqui embaixo, vai estar tudo, só clicar e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui!